querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Mais uma semana, mais um bate-papo acerca daquilo que nós gostamos de trabalhar, que nós amamos trabalhar, que é o café. E o nosso assunto de hoje é pulverização com drone. Será que funciona? Será que não funciona? Será que tem eficiência? Será que não tem eficiência? Nós vamos, nesse vídeo de hoje, responder algumas dessas perguntas que é dúvida de muitos produtores que nos procuram, que nós assistimos, que nós prestamos assistência e tantos outros que nós encontramos aí pela caminhada. Então, hoje, no vídeo de hoje, nós vamos responder um pouco dessas perguntas. Claro que o assunto é extenso, o assunto é polêmico e num vídeo aí de 10 minutos nós não conseguiremos responder tudo, sanar todas as dúvidas, mas serve de estímulo para que você pesquise sobre o assunto. Pode entrar em contato conosco através dos comentários aí do vídeo, que a gente vai respondendo ao longo dos dias. E a propósito, por falar em comentário, quero convidar você, como sempre faço, para curtir esse vídeo, marcar as notificações, se inscrever no nosso canal em primeiro lugar, né, claro, mas também, né, curtir o vídeo, marcar as notificações, compartilhar esse conteúdo no nosso canal com mais produtores rurais como você ou aquelas pessoas que também gostam de saber mais a respeito da cultura do café. Não somente produtor rural quer saber sobre café, aquelas pessoas que apreciam a bebida também querem saber um pouco do dia a dia na lida no campo, né? E nós estamos aqui, o nosso canal ajuda essas pessoas também a conhecer um pouquinho mais a respeito dessa planta, dessa bebida que nós gostamos de saborear. Então, compartilhe aí e também, né, como eu já disse anteriormente, comente se você tem alguma dúvida a respeito da pulverização com drone, se funciona ou não funciona. Mas vamos aqui agora para o nosso bate-papo, então, né, o assunto de hoje propriamente dito, que é pulverização com veículo aéreo não tripulado, VANT, ou popularmente sacramentado como drone. Nós, né, você sabe aí que nós estamos numa região de montanha, na região das Matas de Minas, né, Caparaó aqui, e é uma região com relevo bastante acidentado, muitas áreas com uma declividade acentuada que dificulta a aplicação de produtos na folha do cafeeiro, a famosa pulverização. Hoje, para o produtor que quer fazer a pulverização, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar um pulverizador costal, colocar nas costas e sair, né, fileira por fileira, fazendo esse tipo de tratamento, fazendo esse manejo, por conta, né, das dificuldades que se tem em fazer essa pulverização de forma tratorizada. Ainda temos na região, né, alguns locais, né, não muito comum, mas produtores que fazem a pulverização com canhão, né, arrastado por um trator, aquele canhão hidráulico. E aquele canhão, a eficiência da pulverização não é lá essas coisas, porque a gente depende de vários fatores climáticos, sobretudo, como pressão, né, a temperatura naquele dia da aplicação, velocidade de vento, umidade relativa do ar, o produto que a gente está sendo aplicado também, que nós queremos que atinja o alvo, que é o pé de café. Então, são várias coisas que nós devemos levar em consideração. E outra, quando o canhão vai passando na região de montanha, ele vai passar nos carreadores. Então ele tem, né, o jato que sai, ele vai alcançar uma certa distância. Os pés de café da bordadura, esse equipamento vai até que molhar bem. Mas aqueles pés que estão mais no interior da lavoura, daquele carreador, né, longe do carreador, esses pés vão ter uma quantidade de produto menor. Com isso, a eficiência, a eficácia da aplicação, ela reduz demais. Para sanar essas deficiências, tanto do costal, por conta da dificuldade de se caminhar numa área declivosa, também a limitação do canhão vem hoje, né, que já é uma realidade em todas as regiões produtoras, a pulverização com drone, com VANT, veículo aéreo não tripulado. Mas e aí? Vem a pergunta, Michel, funciona? Dá resultado?
Quais as vantagens, quais as desvantagens? Então, vamos lá. Nós falando de pulverização com drone, a gente vai estar trabalhando com volume reduzido de carga, de cauda, né? Hoje nós temos equipamentos aí com 10 litros, 20 litros, 40 litros. Então, é uma quantidade reduzida de cauda que é aplicada sobre as nossas plantas, né? São essas caudas muito concentradas, porque a gente pega aquela recomendação do produto, né, de bula por hectare e colocamos dentro, né, da mistura da cauda para fazer essa pulverização. Então, sai muito concentrado, que não é um problema isso, né? Não é um problema, mas tem muita gente que tem os mitos que isso é problema, porque eles pensam numa quantidade grande, num volume grande, porque quando nós estamos falando numa aplicação terrestre, por exemplo, num pulverizador costal, a gente fala aí em torno de 300 a 400 litros de cauda por hectare. Já com o drone, isso aí vai cair para 20 litros por hectare. Então, muita gente fica na preocupação com relação a isso. Não há problema, desde que usem os produtos da forma adequada, respeitando os tipos de produtos de acordo com a formulação química, também respeitando condição climática, que é muito importante. Claro que nós temos que observar todas essas condições, né? Desde o pulverizador costal até o canhão, nós devemos observar essas condições climáticas para que a gente não tenha problemas de perda de eficiência, de perda de produto, mas o drone também tem essas limitações. Por exemplo, ventos acima de 10 km por hora não é recomendado que se faça a aplicação. Temperaturas acima, né, altas, acima aí da casa dos 26, 27, 28 graus, não é recomendado que se faça a aplicação. E umidade relativa do ar abaixo de 60% também não se deve fazer a aplicação. Não somente com drone, mas também com pulverizador costal, com canhão ou qualquer outro equipamento de pulverização. Por quê? Nós vamos ter problemas de perda da cauda que nós estamos aplicando por conta dessas condições climáticas. O vento vai fazer com que haja deriva. Deriva é aquela névoa que voa, né, que fica em torno da planta quando a gente faz a pulverização. Então, se tem vento, ele vai levar essa névoa para longe. Temperatura alta, umidade relativa baixa. Que vai acontecer? Essa cauda vai se perder por evaporação, porque são gotas minúsculas, muito pequenas, né? Então, microscópicas até essas gotas. Então, antes dela atingir o alvo, parte dela já evaporou, se perdeu para a atmosfera. Então, temos que tomar esses devidos cuidados com a aplicação, inclusive com o drone. Se nós pensarmos no drone, a vantagem, qual é a grande vantagem? Porque na região de montanha eu consigo fazer essas pulverizações. Nós vamos fazer um mapeamento da área com o drone, vamos criar um plano de voo com esse equipamento e ele vai sobrevoar sobre as plantas de café fazendo a aplicação. E muita gente me pergunta, mas será que vai molhar aqui os ramos baixeiros do pé de café? Molha sim, né? A própria ação das hélices, né, do drone forma, né, aquele jato para baixo de ar e isso acaba fazendo com que as plantas, as folhas, né, os galhos balancem, propiciando, facilitando a entrada do produto nos ramos de baixo. Claro que vai existir algumas limitações de algumas aplicações. Por exemplo, isso é opinião do Michel. Se você vai fazer aplicação contra a broca do cafeeiro, por exemplo, talvez você tenha uma limitação, porque o drone, o produto tem que entrar em contato com um inseto, né? Talvez você tenha uma limitação. Mas quando você vai trabalhar com produto sistêmico, com adubação foliar, já pode fazer sem preocupação alguma que vai ter resultado. Claro que respeitando as condições climáticas, as condições favoráveis. Um outro detalhe, né? A questão de custo. Muita gente pergunta, e aí, é caro, é barato fazer aplicação com o drone? Aqui na minha região, nas matas de Minas, Caparaó, está girando em torno aí o valor
da aplicação por hectare de R$ 180 a R$ 250. Vai variar, essa variação é por quê? Porque às vezes você pega uma área mais difícil, com uma declividade maior, o operador vai ter mais trabalho para elaborar o plano de voo. Às vezes você pega uma área que tem um cabeamento, né, rede elétrica passando. Há uns dias atrás aí circulou pelo Instagram um vídeo de um drone caindo, né, numa rede elétrica, porque existe um campo magnético ali que acaba prejudicando a trajetória do drone, e esse drone pode ir cair, pode ir atingir essa rede elétrica, como atingiu no vídeo que nós vimos aí há uns dias atrás circulando no Instagram. Outro detalhe, se nós tivermos árvores ao longo, né, da nossa área, nós vamos ter que retirar essa árvore do trajeto. O drone vai voar numa altitude para fazer a pulverização de 3 a 5 metros de altura. Se eu tenho árvores, nesse voo que ele vai fazer, corre o risco de se chocar com a árvore. Então, naquele entorno da árvore, vai ficar sem aplicar. Então, tem as limitações. Nesse ponto, o costal sai à frente, porque o aplicador ele vai andar em todas as linhas de plantio. O drone também vai andar em todas as linhas de plantio, mas tem essas limitações por conta de obstáculos. Mas é uma tecnologia que veio para ficar e eu acredito que a tendência é só crescer. Hoje já temos aí algumas empresas que prestam esse serviço de pulverização. Alguns produtores também estão investindo nesse equipamento, produtores com áreas maiores, que colocam às vezes na ponta do lápis, né, a questão do custo de aplicação, e veem que a alternativa de se adquirir esse equipamento é uma boa alternativa. Mas isso não se adequa a todos os produtores. Alguns, um ou outro, tem essa condição, nem todos. Mas trazendo agora aqui para a nossa pergunta, né, do início, será que é vantajoso, será que não é? Eu entendo, Michel, eu entendo que sim, é uma tecnologia que veio para ficar e traz muitas vantagens, apesar de termos ainda poucos estudos a respeito da tecnologia, poucos trabalhos ainda publicados com relação à eficiência e eficácia das aplicações. Mas na prática aqui a gente vê que está dando resultado sim. Então eu recomendo para aqueles que desejam, né, fazer a pulverização com drone, podem fazer sem preocupação, claro, sem preocupação, observando as condições climáticas, as misturas que serão feitas, os produtos são adequados ou não para a aplicação. Estando tudo de acordo, estando tudo concorrendo para o sucesso, então pode usar e abusar da tecnologia, tá bom? E agradeço aqui mais uma vez por você estar conosco e peço mais uma vez aquilo que para você não custa nada e para nós é valioso. A sua inscrição no nosso canal, o seu joinha, o marcar as notificações para ficar antenado dos novos vídeos que são postados e também compartilhar e comentar esse vídeo de hoje. Tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima semana.